coisa, deixa gravando direto. É? Terminando essa música aí, eu acho que Daí você me dá um toque. Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, essa casa de amor e caridade que sempre nos acolhe a todos nós de braços abertos. É um cantinho de reconforto, um cantinho de paz, um canto de estudos, onde a gente aprende um pouquinho mais a respeito das leis que regem o universo e que regem as nossas vidas sobre a ótica da doutrina espírita. Vamos fazer a nossa oração, depois eu vou apresentar esse jornal maravilhoso que todos vocês com certeza já conhecem, mas primeiro vamos nos conectar com a divindade, com Deus. Senhor, meu Deus, obrigado, meu Deus, por estar nos propiciando essa oportunidade de estarmos aqui neste momento, Senhor, sentindo os eflúvios de paz, de amor, de reconforto, de felicidade e de alegria que os bons espíritos nos transmitem neste momento. Obrigado, Jesus, por ser nosso irmão mais velho, por nos conduzir nos caminhos da vida, por nos mostrar de uma maneira muito clara, através do seu Evangelho, qual deve ser as nossas atitudes, para que a gente encontre e busque a verdadeira felicidade. O Senhor nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, principalmente a esse coral maravilhoso que está apresentando aqui, Senhor, essas lindas músicas, nos enternecendo, fazendo com que a gente sinta essa vibração maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. A Marinei agora vai reger esse coral maravilhoso com essas meninas, uma mais linda do que a outra. Meu Deus, não tem um representante masculino, graças a Deus, só tem moça bonita nesse coral. E o mais bonito da beleza delas é que a voz delas é maravilhosa. Então, que vocês sintam-se acolhidos e apreciem as músicas maravilhosas que esse coral nos traz, principalmente no finalzinho desse ano. Muito obrigado. Boa noite a todos. Com muita alegria aqui nós, o Coral Espírita Nosso Lar, estamos nessa tarde, já no penúltimo dia do ano de 2021, onde temos muitas histórias. Pedimos permissão para a espiritualidade dos mentores da casa para que possamos desenvolver o nosso trabalho musical. A reflexão que eu trago hoje junto com as músicas é uma reflexão tirada do Evangelho segundo o Espiritismo,
uma reflexão sobre nossa vida. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 5, tem uma pergunta que é o seguinte: é castigo a encarnação e somente os espíritos culpados que estão sujeitos ao sofrê-lo? Porque nós, como espíritas, muitas vezes trazemos algumas indagações diante de tantos sofrimentos. E nós paramos para pensar e refletir qual que é o nosso objetivo aqui na Terra, qual é a missão de cada um. E a sequência, ele fala o seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, cada um de nós que aqui está tem uma missão específica e foi confiada por Deus. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Então, cada um de nós que estamos aqui temos um compromisso sério, mas aí a gente reencarna. E aí a gente começa a passar por muitas situações, diversas situações. E o que acontece? Aí vem aquela indagação: por que eu? O que eu estou fazendo aqui? Somente sofrimento? Principalmente agora nesses últimos meses, que a gente vivenciou tantas partidas, tantas situações que nós precisamos trabalhar dentro do nosso coração. E a primeira música fala exatamente sobre o sim. Esse sim que nós temos antes da gente reencarnar. Porque nós, esses quase 8 bilhões de habitantes do planeta Terra, dessa nave, que é uma nave escola, a gente não está junto nesse período por acaso. Será que, não, eu não tenho nada a ver com isso. Todos nós estamos todos na mesma nave. E essa música fala exatamente desse sim. É uma música que foi gravada por Guilherme Arantes e se chama Brincar de Viver. Ele me chamou, quem vai ver?
assim que nós assumimos tudo que a gente ia evidenciar hoje. E ainda continuando no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, causas atuais das aflições. No item 4, então, eles nos falam o seguinte: de duas espécies são as vicissitudes da nossa vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, a outra em outras vidas. E as causas anteriores às aflições. Mas se há males nessa vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como uma fatalidade. Então, quando acontecem as fatalidades, essas fatalidades acontecem somente para o rico, para o pobre, acontece para todos. Todos nós estamos fadados, todos nós podemos passar pelas fatalidades. E eles continuam falando assim, tal, por exemplo, a perda de entes queridos, que são o amparo da família, tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses à fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, enfermidades, e nós que vivenciamos desde, vamos falar, final de 2019, mas chegou mesmo aqui no Brasil, em 2020, nós acompanhamos muitos casos, muitas dores, pessoas que estavam ao nosso lado, que participavam da nossa vida e já de repente ficaram doentes e já partiram. Então, como falar sobre a dor para um familiar que perdeu seu ente querido? Ou, de repente, aquele que perdeu sua fortuna? E todos nós aqui passamos por diversas situações na nossa existência. No mesmo capítulo 5, que é Bem e Mal Sofrer, eles continuam nos falando que quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha, mas a poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas deles suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso ter por base uma fé viva na vontade de Deus. A prece é o presente que foi deixado para nós. E quando Jesus ele fala que não ia nos deixar sozinhos, ele nos mostrou isso em todos os momentos. E quando nós falamos no bem e no mal sofrer, realmente, se nós não tivermos fé para enfrentar e vencer as dores, a gente chega à conclusão que, de repente, estar vivendo é uma perda de tempo. Por isso que muitos irmãos desistem de viver. Mas se nós estamos aqui é porque nós precisamos aprender. Essa próxima música que nós vamos cantar se chama Vidas Inquietas Águas. Eu pergunto para vocês, quantos momentos cada um não viveu de tempestades, essas águas turbulentas que muitas vezes fez com que a gente achasse que ia afundar e que não teria uma solução, que a gente não teria um amparo, mas no momento certo a gente recebeu. Então, essa música é uma música, a letra também do Guilherme Arantes, né? A melodia é conhecida, quem conhecer pode cantar com a gente, mas ela faz a gente refletir justamente das nossas turbulências
dessa preparação que nós precisamos fazer com essa nossa terra, com o nosso planeta, para as futuras gerações. E nós acreditamos que nós vamos poder desfrutar disso, mas vai depender de nós hoje. Vamos precisar de todo mundo. Não mais um, é sempre mais que dois. Para juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Quero te dizer em um segredo. Alguém se chama nossa casa. Tem que dar na hora de arrumar. Quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meus semelhantes. Nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir o mundo da opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é todo pode ver. A paz na terra, amor. O terra, terra. A paz na terra, amor. O sal da terra. És o mais bonito dos planetas. Não joga tanto por dinheiro. O que essa nave, nosso irmão? Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos. O que és o homem, a maçã? Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Criar um paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor. O sal da terra, o sal da terra, o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Como que vai ser as futuras gerações se hoje nós não abraçarmos o nosso planeta? O planeta precisa realmente de modificação. Tudo isso que está acontecendo está doendo muito nos corações de todos nós. Mas nós sabemos que tudo tem um objetivo. E no capítulo 27, aí nós falamos da prece. Porque nós entendemos que reencarnamos com um objetivo. E esse objetivo é progredir,
digo, o amor sublime que Jesus vem ensinar, a gente já estava trabalhando em outras esferas. Mas se a gente está aqui, é porque nós precisamos aprender. E aí, passamos por todas as situações, dores, desafios enormes na nossa vida. E de repente a gente ouve falar da prece e a gente esquece da prece. Eu estou aprendendo que a prece é o maior presente que Deus deixou para mim e deixou para todos. Então, eles falam, os Espíritos falam assim, a prece é uma invocação mediante o qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os Espíritos, incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons Espíritos são reportadas a Deus. Então, todas as nossas preces, elas chegam até Deus. Quando alguém ora aos outros seres e não a Deus, falam recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. E muitas vezes, quantas dificuldades nós temos em orar no momento do sofrimento. E nós acompanhamos muitas pessoas que tiveram entes queridos, pessoas amadas, que partiram daqui. A minha família não tive ainda ninguém que desencarnou pelo Covid. Mas as dores de todas as pessoas, eu senti, eu acredito que todos sentiram. E o que nós fizemos? Nós oramos, porque nós confiamos. E se nós conseguirmos mentalizar o nosso planeta, ele está numa vibração diferente, porque todos aprenderam a orar. Essa música que nós vamos cantar é uma música que fala, para mim, é uma oração. Muitas vezes nós esquecemos de pedir tantas coisas a Deus. E essa música, ela fala de tantas dores que todos nós podemos estar colaborando com a prece. Então, essa música, ela foi gravada por Mercedes Souza e Beth Carvalho, com a mensagem de Mahatma Gandhi no final. Pois não posso dar a outra face.
Pela guerra não me ser indiferente. És un monstruo grande, pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande, pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Se eu pudesse deixar algum presente a vocês, deixaria certo o sentimento de amar a vida dos seres humanos, a consciência de aprender tudo que foi ensinado pelo fora. Lembraria dos erros que foram cometidos para que não mais se repetissem, a capacidade de escolher novos rumos. Deixaria para vocês, se pudesse, respeito àquilo que é indispensável, além do pão, do trabalho, além do trabalho, a ação. E quando tudo mais faltasse, um segredo, o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. E essa mensagem, ela é de Mahatma Gandhi, que foi o grande pacificador. Ele não desistiu, ele acreditou. De uma forma ou de outra, ele deixou a sua marca, ele deixou uma história. E qual é a história que nós queremos deixar? Será que é uma história de derrota, de resistência ou de vitória? Mas quando nós falamos das nossas vitórias, nós precisamos lembrar que a nossa família é a maior vitória que nós conseguimos conquistar. Mesmo que, de repente, no decorrer da existência, no momento, houve uma ruptura, mas houve um momento em que a família esteve unida. E nós sabemos que o nosso lar, ele é o solo sagrado. E é dentro do nosso lar que nós aprendemos a lição do amor. Se nós reencarnamos com uma missão, aqueles que se casaram, tiveram filhos, a missão aí está. E nós, quando falamos de lar, lembramos da casa física, que é um templo sagrado, aonde também, muitas vezes, nós esquecemos de levar a prece para dentro da nossa casa. Nós esquecemos de convidar Jesus. E uma casa onde Jesus não tem as portas abertas, essa casa, ela acaba ficando uma casa vazia, uma casa fria. E quando nós falamos da prece, nós lembramos do Evangelho no lar. Porque não é somente o fazer a prece, é viver em prece. Essa próxima música que nós vamos cantar, se fala do encontro marcado. Se eu falasse hoje para vocês, se eu perguntasse com quem vocês gostariam de ter um encontro hoje, o que vocês falariam? Coral? Com Jesus. E será que Jesus, ele fica só dentro das igrejas, do centro espírita? O que vocês acham? Não. Jesus está conosco em todos os momentos, mas quando nós convidamos ele. Porque muitas vezes a gente fica com a mente tão poluída, com pensamentos ruins, com falta de fé, de sofrimento, cheio de rancor, que a gente esquece de chamar Jesus. Esquece que Jesus está sempre ali esperando. E quando nós falamos do Evangelho no lar, o Evangelho é uma luz dentro das casas. E quando nós abrimos as portas para fazer o Evangelho, estamos convidando Jesus e as equipes espirituais, os mentores da família, todos aqueles que no quarteirão são assistidos. Então o Evangelho é muito importante. Eu não vou perguntar aqui quem faz o Evangelho. Se alguém ainda não faz, conversa com o pessoal do grupo. Lá embaixo tem um folhetinho que explica como se faz o Evangelho. Então, o Evangelho é muito importante.